mas agora não vai jogar na Vila, como parece que tá todo mundo lamentando, né? Os jogadores, o técnico, Arnaldo. Né? Acho que só o presidente do São Paulo não está lamentando, né? Bom, Tirone, o São Paulo fez uma segunda partida boa e difícil. A primeira era contra o Bahia e essa contra o Vasco, que vinha. Melhor time do segundo turno, invicto há não sei quanto tempo em São Januário. Mas o São Paulo começa bem o jogo numa situação que é difícil de ser repetida, ainda mais uma maratona de jogos, que é a tal da marcação, perseguição individual que o Massas tanto fala, e o Versões também dos times do Crespo, que para jogar contra os times do Diniz, levam um time à exaustão, mas inibem a forma de jogar dos times do Diniz. Então era o Pablo no Coutinho, fulano no fulano, fulano no fulano, e esse é o lance do pênalti no final do primeiro tempo, um pênalti de agarra. Ah, tudo bem, o Paulo Henrique sobe lá no Arboleda, faz meio o rugby ali, né? Tackle, impede que ele... Mas esses pênaltis de agarra eu não daria, porque tem 1000. Nossa, pra mim é eu muito. Eu não daria esse pênalti. Se fosse o contrário, eu falaria a mesma coisa. Muito pênalti. Eu não daria. Mas o São Paulo teve chance de fazer o gol do primeiro tempo, antes do Vasco acertar aquela bola na trave. No segundo tempo, já com a maior dificuldade de perseguição individual, o Vasco começa muito bem o segundo tempo. Leva o São Paulo meio às cordas e na hora das trocas, ali, primeiro 15 minutos, o Diniz vai meio por tudo ou nada, não sei por quê. E aí quando ele coloca o Verratti, hoje o Vasco tem o Verratti no banco, né? Não é mais titular do time, o time joga sem centroavante fixo, que foi uma melhora para o Vasco. Quando ele coloca o Verratti, ele facilita a coisa para o São Paulo. E deixa só o Tietê de primeiro... Isso tudo é antes da entrada dos caras aí. E o São Paulo vai colocando, aí o Crespo coloca os mais rápidos, o Rigoni e o Ferreirinha, e tem o contra-ataque, além de ficar mais fácil para defender. E aí o São Paulo faz o segundo, poderia ter feito antes, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, naquela situação do Diniz no tudo ou nada. Mas foi um jogo tecnicamente bom, em que o São Paulo, como visitante, consegue uma vitória maiúscula para um time que entrou com 12 desfalques. 10 machucados, que já é a conta normal, mais 2 suspensos. É a mesma coisa contra o Flamengo. Você continua com 10 machucados e outros 2 suspensos, incluindo o lateral esquerdo Enzo Dias, que eu acho que vem sendo o melhor jogador do São Paulo. Rigoni perdeu chances incríveis. Mas o fato, né, Tirone, é que a torcida do São Paulo tinha desistido, o São Paulo tinha morrido, o São Paulo não morreu. Para os jogadores e para o Crespo, não morreu e esse ano ainda não morreu. Não acabou esse ano. Para a direção, acabou, né? Vai jogar na Vila Belmiro e tal. Há chance, ainda mais depois que Flamengo e Palmeiras foram para a final da Libertadores e você ganha uma vaga a mais na Libertadores. Há chance. Não é fácil, porque o São Paulo visitou o Vasco, vai visitar o Corinthians e vai visitar o Fluminense, que são os concorrentes nessa briga. E vai visitar o Flamengo, né? E vai visitar o Flamengo, vai visitar o Bragantino, vai visitar o Juventus, né? Então o São Paulo vai fazer os 7 jogos restantes, nenhum na sua casa. Se fosse um clube normal, bem administrado, o São Paulo tinha todas as chances, pelo time que tem, pelo trabalho que faz, pela mesma escassez de chegar na pré-Libertadores ao menos. Mas ele tem uma coisa que os outros não têm, ele não tem casa. Então é imprevisível como é que vai ser. Como o Lucas falou, eu não sei como vai ser. O Felipe Luiz comentou, eu não sei como o São Paulo vai reagir, não é a casa deles, né, no jogo da quarta-feira, com um intervalo menor do que o jogo, do que o Flamengo teve. E aí, o São Paulo fez as 5 substituições ontem por desgaste completo, porque correu atrás da marcação individual e tudo mais. E contra o Flamengo também é difícil jogar, né? Você tem que marcar bem. Então, eu acho que além dos confrontos diretos fora de casa, tem as partidas como mandante na Vila para saber se o São Paulo consegue ou não chegar na zona de Libertadores. Sinceramente, eu não sei se... Para o presidente do São Paulo, eu não sei o que ele quer, ainda não descobri para o futebol do São Paulo ano que vem. Se para ele, é claro que economicamente parece vantajoso, mas estrategicamente, não sei se dá para conciliar. Libertadores, reformulação de time, pré-Libertadores, datas a mais, um projeto que ele tem para o ano que vem. Não sei. Sinceramente, eu não sei te responder. O técnico e os jogadores querem, né? Isso está claro e acho que o São Paulo fez uma ótima partida, como havia feito contra o Bahia na semana passada. São temporadas muito diferentes quando você está ou não está na Libertadores, né? Uhum. Muito, assim, o ânimo da torcida e tudo, por mais que tenha um time fraco e tal. Mas, Massa, foi uma boa vitória do São Paulo, mas
Podia falar um pouco sobre o Diniz. Errou, né? O Diniz dá uma bagunçada no time enquanto tava bem. Cara, assim, a gente tem que, de uma vez por todas, entender a cabeça dele, né, cara? Você tá perdendo por 1-0. E o time saiu aplaudindo, né? Só para o Vasco saiu aplaudir de campo. Você tá perdendo por 1-0. Você precisa do resultado, né? Empatar o jogo. Eu acho um erro colocar um monte de atacante e desmontar o seu sistema de marcação. Porque você vai ficar mais perto de tomar o segundo gol do que vai fazer o gol. Mas não é assim que ele pensa, né, cara? Ele arrisca, ele tem essa coragem, né? Isso é algo que a gente não pode negar e dentro da filosofia dele é o arriscar, é o vamos para cima, põe todo mundo. Ele passou a... ele simplesmente começou a tirar o São Paulo de lá de trás com as alterações que fez. E isso eu não entendo por que ele não pensa. Não adianta, é uma coisa que eu fico muito, né, incomodado, por exemplo, quando é o Abel, quando o Palmeiras está perdendo, ele tira um volante para colocar o Veiga de 8. O Palmeiras perde a bola, não fica mais com a bola. Entendeu? Não adianta. Você precisa ter estratégia correta. Você pode colocar um zagueiro a mais, 3 zagueiros, e liberar o seu camisa 8 para ser um centroavante, mas você mantém 3 caras atrás que tem minimamente a condição de saber como que se defende, né? Você pode deixar um 8 de 5, 3 zagueiros e um 8 de 5, manter pelo menos 4, porque o São Paulo não ia atacar também com mais de 2 ou 3, né? Mas é o jeito dele, cara. A gente tem que entender e respeitar. Eu respeito muito o Fernando Diniz. Para ele é assim que funciona, né? O Vessa, tem um personagem importante. Se teve um personagem importante, o Bruno Rodrigues, ter feito o gol depois de tudo que aconteceu com ele, ontem teve também, né? Luiz Gustavo faz um gol, teve embolia, não sabia se ia voltou a jogar, fez um gol. E no final deu uma entrevista muito legal, né? Sobre o jogar futebol, o prazer de jogar futebol, enfim. E os cuidados que tem que ter um jogador de futebol, né? Ele tá chegando no final da carreira dele, da vida profissional dele, então eu acho que, sobretudo, os mais jovens têm que escutar caras que já viveram 14, 17 anos de profissão e já tiveram a idade boa e tudo mais, o corpo aguentando jogos e tal, e ele fala dos cuidados que é preciso ter e a chance que ele está tendo de voltar a jogar, o quanto para ele é especial depois de tudo que ele passou, porque é um negócio mais médico, né, que foge até um pouco da questão de um jogador de futebol. Foi muito bacana mesmo. Aliás, o Ferreirinha entrou bem, né? Foi um bom jogo dele de maneira geral, né? Ajudou ali e tal. Tudo bem. O Rigoni, teve muita gente falando, pô, se não tiver ninguém na base que é melhor que o Rigoni, pode fechar a base. O problema é que o São Paulo vendeu muita gente na base. Eu imagino que o Rigoni não teria nem sido contratado se tivesse ainda lá Ferreirão, enfim. Talvez ele não tivesse nem ter sido contratado. O problema é que você vendeu e aí você vai e traz o Rigoni, que perde os gols que ele acabou perdendo. Vai, fala mais. Não, pode falar. Não, fala aí, eu quero falar mais da questão fora do campo. Só para terminar. Essa situação, para quem não lembra, o Planeta teve que sofrer lá com uma pandemia. Aí a FIFA, ela libera 5 trocas a partir daquele momento e tal. E no final, essas 5 trocas, quando você troca metade dos seus jogadores de linha, você dá oportunidade para o treinador, cara, metade dos jogadores, se você quiser, você bagunça bem o seu time. Quando era 3, eu acho que era mais difícil. Dava para fazer, mas com 5, a possibilidade de trocar meio time de linha, ela é bem possível. Então, quando deu essas 5 possibilidades para o Diniz, que é um cara que não sossega ali na beira do campo e faz esse tipo de coisa, a chance de dar problema é grande. Mas, por que a torcida aplaudiu? Porque quando ganha 4-3 pro Vitória, ele fez a mesma coisa. Aí ele amassou o Vitória e ganha de 4-3. Então, quando uma torcida compra a ideia do treinador, é isso aí. É na boa e na ruim. Porque no Vitória, contra o Vitória, todo mundo saiu feliz de São Januário. Ontem não deu certo, porque ele agiu de maneira parecida. Então a torcida, pelo visto, comprou. Esse cara é assim, ele está nos levando até a melhor colocação em algum tempo em Campeonato Brasileiro. O Vasco praticamente não teve muito susto com o lance de
ficar na zona de rebaixamento. Posso estar enganado, mas eu acho que não ficou esse ano. Temos uma semifinal de Copa do Brasil. Tá vivo numa Copa do Brasil. Então, quer saber, cara? Esse cara vai ter essas coisas, mas o time melhorou, o time joga bola, o time cria chance. A gente pouco falou, mas o Rafael foi um monstro no jogo. Foi mesmo. Fez boas defesas. Se não é o Rafael, talvez o Vasco teria aberto o placar antes e tudo mais. Então, eu acho que tá no... É um pacote que você compra. Quando você compra lá o número 1 do McDonald's, vem lá, batata frita, Coca-Cola e o lanche. O Diniz é o pacote dele ali. Você vai comprar na boa, na ruim, ele vai tomar decisões que você não vai concordar, que vai fugir do normal de um treinador, mas é do jogo. Vai ter hora que vai dar certo e vai ter hora que não. Mas a vitória é gigante, o Arnaldo acho que falou, né? Há muitos anos que o São Paulo não ganhava em São Januário. 2013 pelo Brasileiro. Pô, 13, cara, nós estamos em 25. A Copa do Brasil na pandemia foi o jogo do Rigoni, curiosamente, na outra passagem. Então, assim, é uma vitória muito, muito grande do São Paulo, que retoma a confiança e agora vê a montanha que vem pela frente, é o Flamengo. Vamos ver como o time vai se comportar. O que você ia falar, Massa? Não, eu quero falar um pouco sobre esse ambiente que permeou o São Paulo, que tomou conta do São Paulo. Como se o São Paulo fosse um clube para daqui 20 anos não existir mais. Que coisa ridícula, que comportamento ridículo do torcedor do São Paulo. A minha crítica é com você, torcedor do São Paulo, cara. É nessa hora que você vai ter que estar lá, é nessa hora que você precisa estar do lado do seu clube, gente. Falou em morrer. Entendeu? Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. É que eu acho que o sentimento deu um pouquinho depois do que o Palmeiras chegou na final da Libertadores. O São Paulo ainda é tão importante. Vai ver que alguém vai ter 4, ele 3. Eu acho que foi só aquele recorte do meio da semana. Parece a quinta série, meu irmão. Eu tenho 4 sanduíches, só tenho 3. Mas eu acho que foi um recorte daqueles dias. Isso não é futebol, meu irmão. Isso não é futebol. Futebol é mais na podre do que na boa. Futebol é mais na hora que você vê um presidente que, né, às vezes não pensa nas coisas. É que essa hora de abraçar, essa hora de ir pro sócio torcedor, essa hora de segurar o São Paulo no colo. Gente, o São Paulo é um clube muito jovem na sua história. O São Paulo já amargou dificuldades, passou fila enquanto construiu o seu estádio. O São Paulo tem patrimônio. O São Paulo tem condições de se reerguer nos próximos 2, 3 anos. Então, eu não sou sommelier do torcedor, não, mas, cara, que conversa mais depressiva é essa? Acabou, não tem mais jeito, não sei o quê, biriri. Que conversa é essa? Eu acho que é muito... Entendeu? Não tem... do atual comando do São Paulo. Ok, mas é o São Paulo que está em jogo, não é o Casares, o diretor de futebol, o Carlo Magno. É o São Paulo. Torcer para um time de futebol, cara, é estar com ele. Na podre e na boa. Agora é a hora de ir na podre, cara. É estar junto. Aliás, um clube de estar ao lado. Perde muito mais do que ganha, né? Então, mas eu acho que aí, cobrando questões mínimas. Essa questão do estádio, ela não é uma brincadeira. Sim. O William Romão fala aqui, em vez de ficar lamentando o fato de não ter o Morumbi, não seria melhor engarar a realidade e fazer um caldeirão na Vila? Não, isso é para esse ano. Agora sim, eu tô aqui, eu não vou desistir disso. Não, vou ficar até o final. Casares, me aguarde, velho. Então, acabaram de ser confirmados pro ano que vem. Eu tô querendo chegar no ano que vem, porque o ano que vem é mais preocupante que esse ano. Esse ano o São Paulo não cai, né? Pode jogar Libertadores. Tem esse time aí. Não sei o que vai ser pro ano que vem. Confirmados pro ano que vem. Shows no Morumbi. AC/DC que eu gosto, mas não vou. 24 de fevereiro. The Weekend, 30 de março e 1º de abril. Aí vai lá. Guardou esse AC/DC 24 de fevereiro? Mas aí já é colado uma coisa. Dá uma olhada aqui. Não é? Dá uma olhada aqui. É a pré-Libertadores, né? 25 de fevereiro. Então, por isso que eu tô falando. O Casares ainda vai ser presidente até o final de 2026. Ou ele vem numa última tentativa e joga aberto, ou ele não vai continuar até o final. Porque desse jeito que passou 2025 não vai. Então, para que adianta ir para pré-Libertadores você fazer 2 jogos, 4 jogos? 2 fases. Se no dia 25, que é o dia da sua classificação para a fase de grupo, se for lá, você tem o show do AC/DC na tua casa. Tá aqui,
para 2026. Não adianta falar que depois foi pego de Não surpresa. adianta, nós estamos falando sabendo, hein? Estamos falando aqui, Em né? novembro... Tá confirmado. Tá confirmado, certo? Só para avisar. Porque qual foi a cascata falada, nessa coisa pelo Casares na nota? A gente leu aqui. Se o São Paulo fosse a semifinal da Libertadores, já tinha um esquema especial para jogar. Falei aqui, uma pinóia. Se fosse São Paulo e River, não daria para ser no Morumbi o jogo de volta São Paulo e River. E poderia ser. Porque o mando está São Paulo e invertido, River. ia estar invertido, né? Então, essa situação, essa coisa de... o futebol é fundamental, mas não é tanto assim, isso contagia. Felizmente, o treinador e os jogadores ainda não caíram nessa. Ainda não caíram. Aliás, o treinador, o Crespo, ontem, numa das declarações, ele deixou claro que ele não está nada contente com essa história de Vila Belmiro. Foi perguntado, e aí, jogar na Vila? Ele falou assim, não sei. Então tá aí, né, galera? Esse negócio de jogar na Vila é inacreditável. O São Paulo voltou a briga para ir para a Libertadores e não vai ter o estádio. Vai jogar contra o Flamengo agora e não tem o estádio. No Morumbi a gente sabe que o Flamengo tem dificuldades contra o São Paulo e o São Paulo vai jogar na Vila contra o Flamengo. Então é complicado, mas a vitória espetacular. Ontem jogar no São Januário, o Vasco veio de 4 vitórias seguidas. E o São Paulo fazia 13 anos que não ganhava do Vasco no Brasileiro. E o São Paulo consegue fazer um jogo desse, é digno de elogios mesmo. E tá todo mundo de parabéns. Agora descansar para pegar o Flamengo, porque vai ser um jogo muito duro. Muito duro e o São Paulo precisa vencer. Se o São Paulo vence o Flamengo, depois o São Paulo pega o Bragantino em casa também. O Bragantino tá muito mal na tabela. Então, quem sabe aí 2 vitórias. 2 vitórias coloca o São Paulo talvez já no G7, né? Porque esse ano o G7 é para Libertadores. Talvez até o G8. Se o Galo ganhar a Sul-Americana. Não, Galo não, porque o Galo não tá entre os 8, né? Então é G7 mesmo. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like aí, vamos comemorar essa vitória do São Paulo aí, pra alegrou o nosso final de semana aí, fim de semana. Valeu? É nóis. Então se inscreve pra Band Esporte, link aqui na descrição.